Olá pessoal, boa noite. Eu sou Sandra, voluntária no CAE João de Camargo. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, 27 de agosto, com mais uma live. O nosso palestrante de hoje é o Luiz Pereira, que vai trazer para nós, vai comentar para a gente sobre a bem-aventuranças, um caminho para a elevação espiritual. Mas antes do Luiz entrar, nós vamos chamar o nosso querido Genival, que vai cantar uma musiquinha para nós. Mas eu vou ver se o Genival já entrou. Boa noite para quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Nossa casa, João de Camargo agradece. Vamos ver quem já está aqui. Genival. Genival, eu já chamei você. Dentro de instantes, eu acho que você vai compartilhar a tela aqui comigo. Boa noite, quem está entrando. Boa noite, Sandra. Olá, querido Genival, que bom tê-la aqui comigo, compartilhando essa tela. Muito boa noite, você é muito bem-vindo, querido. E aí você vai alegrar ainda mais a nossa noite com uma canção que com certeza você preparou com muito carinho. E aí, podemos ouvir? Legal. Podemos sim, uma alegria estar aqui, muito obrigado. E eu estou trazendo uma música, que é uma música muito positiva, que reforça muito a nossa vontade de melhorar a nós mesmos, incentiva essa melhora. Que bom! Olha, tem muito a ver com a palestra de hoje, né? Um caminho para a elevação. Nós nos melhorando, com certeza vamos evoluir, não é mesmo? Que bom, É isso Genival. mesmo. Agora é com você. Vamos lá. Vamos lá, querido. Muito obrigada. Leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti eu hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Estás a procurar, a verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti e crês em mim, a tua luz verei, a luz. Farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, a eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos
somos nós, e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz. Maravilha, Genival! Que a paz reine no nosso planeta, né, querido? Muito Sim, sim. linda, muito gostoso, muito serena, maravilhoso. Eu vou chamar o Luiz e você pode ficar na tela aí com a gente, tá bom? Quiser acompanhar, pode ficar conosco. Tá bom, meu Tá querido? ok. Muito Obrigado, viu? obrigada mesmo, Genival, por ter trazido esta bela canção para iniciar a nossa live. Muito obrigada, querido. Legal. Vou Obrigado a chamar o você. Luiz, que com certeza já está na Combinado. tela. Luiz, já te chamei. Oh, boa Oi, noite, Luiz. boa Muito noite, Sandra. obrigada. Tudo bom com você? Sim, ótimo, tamo junto. Você já conhecia o Genival? Nosso também Não, mas voluntário, adorei a trabalha com a música. gente. Boa Oi, noite, gostou? Luiz. Boa noite, Genival. Boa noite. Adorei a música. Boa, Tem né? tudo a ver, realmente, Sandra. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, vai refletir. Exatamente. Assim que ele comentou sobre a música, eu falei, opa, tá muito ligada com a palestra de hoje, né? Que vai nos falar sobre o caminho para a elevação espiritual. E antes de nós começarmos, Luiz, eu quero agradecer a nossa Casa João de Camargo, agradece pelo convite, aceito por sua parte de Um vir prazer. falar um pouco, né? Falar um pouco nessa noite de hoje, trazer mensagens tão elucidativas, né, grandes ensinamentos, principalmente desse tema, né, bem-aventurados os misericordiosos, as bem-aventuranças, tão complexo e tão bonito. Então, mas antes de nós começarmos, vamos falar um pouquinho quem é o Luiz. Posso fazer uma pequena apresentação sua? Por favor. Vamos lá. Então, Luiz Pereira de Souza, analista de sistemas, um estudioso de ciências, filosofia e religião. Muito bom. Divulgador da doutrina espírita, que teve Kardec como codificador, procura em seus trabalhos mostrar o lado mais filosófico e prático dos ensinamentos de Jesus. Muito bom. E hoje você vai trazer para nós o tema da palestra é Bem-aventuranças, um caminho para elevação espiritual. Muito bom. Tá certo, Luiz? É isso aí. Perfeito, Sandra. Legal. Muito bom. Então, antes de nós começarmos, eu vou fazer aqui uma elevação, uma prece, para que a gente vá sintonizando e assim, mais calmos, mais serenos, conseguimos entender melhor. Não é isso, Luiz? Perfeito. Então, vamos lá. Você quer fazer, Genival? Faço sim. Você faz, querido? Por favor, então. Vai. Tá ok. Obrigada, Senhor, Genival. Senhor, é com muita alegria que podemos nos reunir hoje para conhecer um pouco mais da tua palavra, das tuas reflexões, através de um trabalhador que possa o Senhor ser intuí-lo e, através dos nossos corações, propagar boas energias, amorosidade, que nós possamos, nessa semeadura, levar bons pensamentos, bons sentimentos, mas, sobretudo, boas reflexões, que possam ser semeadas, cultivadas e propagadas em nossas vidas com todo amor que formos capazes. E nessa sintonia, nessa amorosidade, nessa propositura tão forte de amor, oferecemos nossa gratidão através da oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja seu santo nome, Pai. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida que somos capazes de perdoar nossos ofensores e aqueles que nos devem. E não permite que caímos ante as tentações, e livra-nos, Senhor, de todo tipo de mal, porque sabemos ser só teu, todo o reino, todo o poder e toda a glória para todo sempre. E assim, prontos, preparados, com muito amor, abrimos os trabalhos de hoje, manifestando do fundo do nosso coração o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Genival, muito obrigada. Então, assim, nós vamos envolvendo o nosso palestrante, Luiz, em muito amor, em muita paz, e muito carinho, para que ele possa nos trazer tudo que preparou para a noite de hoje. Muito obrigada mais uma vez, e agora é com você, Luiz. Isso aí. Então, boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa live. O assunto que quero refletir hoje é um assunto que acredito possa fazer a diferença em nossas vidas. Eu conheci as bem-aventuranças, acredito que como a maioria, né, através de leituras do Evangelho, mas normalmente a gente tem uma leitura rasa, né, superficial, e a gente acaba não entendendo da maneira que nós deveríamos entender esse roteiro de evolução que Jesus nos deixou. As bem-aventuranças são ensinamentos que Jesus deixou em um dos seus sermões. Ele fez 4 grandes sermões. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, foi o primeiro grande sermão que ele fez. E nesse sermão, ele fez muitos ensinamentos. Ele nos deixou muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que faz toda a diferença quando a gente realmente conhece é as bem-aventuranças. Bem, mas o que vem a ser bem-aventuranças? Bem-aventuranças são ações, realizações que devemos nos trabalhar, e se assim procedermos, nós vamos ganhar benefícios, prêmios. Ele listou, né, no Evangelho de Mateus 9 bem-aventuranças. Normalmente a gente, às vezes, em algumas literaturas, a gente vê como 8 bem-aventuranças e não 9, porque as 2 últimas, como falam de perseguição, é muito comum tratar essa última bem-aventurança como uma única bem-aventurança. Mas, pensando assim, então, como 8 bem-aventuranças, a última sendo uma bem-aventurança de perseguição, nós vamos, então, ter um roteiro de caminhada, passando, ou seja, níveis que nós devemos atingir espirituais. O primeiro nível seria a primeira bem-aventurança, o segundo nível seria a segunda bem-aventurança, e assim por diante até o 8º nível. Então, cada um de nós trabalhamos conscientemente ou não, ou seja, mesmo que nós não saibamos as 8 bem-aventuranças, não as conheçamos, não tenham a visão que eu vou passar para vocês, nós estamos trabalhando as 8 bem-aventuranças porque faz parte da evolução de todo o espírito na matéria. E Jesus, quando nos trouxe essas 8 bem-aventuranças, ele nos trouxe, então, um manual, um roteiro de caminhada, onde nós devemos dominar, procurar dominar essas 8 bem-aventuranças. Nós trabalhamos, como eu falei, em todas, simultaneamente, quer queiramos, quer não. Mas nós só conseguimos dominar uma bem-aventurança quando nós dominarmos a imediatamente anterior. Então, eu só vou conseguir dominar a segunda bem-aventurança quando eu tiver dominado a primeira. Ou seja, eu só vou dominar o segundo nível de evolução espiritual quando eu tiver ultrapassado o primeiro. Faz sentido, é uma escada evolutiva. Então, para eu dominar a terceira bem-aventurança, necessariamente eu vou ter que ter dominado as 2 anteriores. Tá, então vamos lá, vamos começar a nossa caminhada então. Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem, a primeira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes verão o reino dos céus.
O reino dos céus aí, a gente precisa entender como não um local no espaço-tempo, mas um estado de consciência onde o espírito, ou seja, nós, nos sentimos em harmonia, em ressonância com o divino o tempo todo. Ou seja, nós como se nós estivéssemos em fusão com o divino, a gente percebendo o divino em tudo que nos cerca o tempo todo, manifestando o divino o tempo todo. É a iluminação, seria a iluminação, Sandra. Uma perguntinha, posso? Desculpa. Pode, lógico. Você acha que isso a pessoa consegue de uma forma inconsciente? Sim, só que ela demanda mais tempo. Quando a gente conhece as bem-aventuranças profundamente, como a gente sabe ler o manual, né? A gente não precisa fazer por tentativa e erro. A gente consegue buscar essa iluminação, essa santificação, essa purificação do espírito de uma forma mais rápida, porque eu sei o que eu preciso trabalhar. Então, quando eu não sei, ou seja, eu continuo. Ajuda, né? Isso, quando eu não sei, eu sigo o caminho que eu acho que devo seguir. Eu vou chegar lá no destino, que é o reino dos céus, esse estado de consciência, mas eu vou demandar mais tempo. Quando eu sei, fica mais fácil, né? Eu tenho lá um roteirinho para seguir. Então, a primeira bem-aventurança é essa que eu coloquei. Jesus nos diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses verão o reino dos céus. Bem-aventurados é uma bênção, então felizes, abençoados, aqueles que forem pobres de espírito. Então essa questão de pobres de espírito pode entender de maneira superficial que a pessoa tem que desprezar os bens materiais, viver só em função do espírito, e nada disso que Jesus quis dizer. Pobres de espírito, ele quis dizer aí que nós devemos ter consciência que nós, muito ricos em espírito, podemos ser, mas que nós somos ainda pobres de espírito. Então, aqueles que têm a humildade, a modéstia de reconhecer que ainda tem muito que melhorar, muito que se trabalhar, porque é pobre de espírito, né? Este um dia vai chegar no reino dos céus. Na verdade, todos vamos chegar, mas aquele que tiver essa consciência de humildade, que não é melhor que ninguém, que precisa se trabalhar, que precisa se conhecer e se trabalhar para se refinar, se reformar, trabalhar o seu eu, esse que é humilde para reconhecer isso, ele vai atingir de uma forma mais rápida o reino dos céus. O segredo para conseguir isso, Sandra, é nós mantermos o equilíbrio entre orgulho e vaidade. Porque a gente tende, normalmente, a entender que orgulho é uma coisa ruim e vaidade também é uma coisa ruim, mas não são. Quando estão em equilíbrio, o orgulho é uma coisa boa. A vaidade, quando está em equilíbrio, é uma coisa boa. Por quê? Nós nos orgulharmos do que nós já fizemos, do que nós já conseguimos, do que nós temos, ter orgulho de um filho, ter orgulho de um país, isso não é ruim, isso é amor próprio. Ter orgulho dessas coisas que em equilíbrio não é ruim. É ruim o orgulho quando esse ter algo a mais, esse ser algo a mais, esse possuir algo me faz me sentir melhor que os outros. Aí esse orgulho é ruim. Na verdade, é grau de amor próprio. Se eu me amo demais, então eu tenho orgulho ruim. Mas se eu me amo em equilíbrio, esse orgulho é bom. Esse orgulho é bom porque eu preciso me amar. Porque Jesus nos trouxe do Pai um mandamento maior, né? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Então eu preciso me amar. E isso é amor próprio. Isso é ter orgulho em equilíbrio. Mas o orgulho em equilíbrio só não nos basta. Precisamos ter também a vaidade em equilíbrio. Nos gostarmos. Então, eu fazer uma academia para manter o meu corpo em equilíbrio, né, bem funcional, minha máquina de manifestação, e eu comprar uma roupa de grife porque eu me sinto bem, me veste bem, é confortável. Isso não é ruim. Adequadamente, né? Se alimentar adequadamente, isso não é ruim. O ruim é quando nós fazemos pelos outros.
para chamar a atenção dos outros. Eu vou fazer academia porque eu quero ficar com o corpo trincado para chamar a atenção de outras pessoas. Eu vou comprar uma roupa de grife para chamar a atenção de outras pessoas. Aí sabe o que está acontecendo, Sandra? Está me faltando amor. O orgulho ruim é o amor demais, quando eu me amo demais. Nossa, A vaidade ruim é quando aquela eu me amo de menos. Aí eu vou fazer academia para buscar a atenção, a querência, o amor que me falta. Eu vou buscar uma roupa de grife para chamar a atenção do meu próximo. Então, quando me falta amor, eu preciso me trabalhar, porque eu preciso trazer esse amor para o equilíbrio, eu preciso ter a vaidade em equilíbrio. Então é isso. Se eu me mantenho o orgulho e a vaidade em equilíbrio, eu tenho o meu amor em equilíbrio. Então eu estou trabalhando a primeira bem-aventurança. Eu estou sendo humilde, né, modesto, reconhecendo que eu sou uma pessoa limitada, que eu preciso me trabalhar, e eu também trabalho mantendo o meu orgulho e vaidade em equilíbrio para eu manter humilde. A humildade, que é o segredo para a primeira bem-aventurança, eu preciso manter em equilíbrio o orgulho com a vaidade. Aí, legal. Aí a segunda bem-aventurança, que é a sequência dessa, eu tenho que amar o próximo. Bem-aventurados aqueles que choram, que se lamentam, que se afligem, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que percebem o próximo. Eles se afligem, choram, sofrem por causa do próximo. Ele percebe as misérias do próximo. Na primeira bem-aventurança, ele percebe as suas misérias e se trabalha. Na segunda bem-aventurança, ele percebe a miséria do próximo e, por isso, ele sofre e quer fazer algo de diferente. Só que para perceber a miséria do meu próximo, eu perceber as dificuldades, as limitações do meu próximo, eu preciso educar o meu ego, o meu eu menor, que se manifesta de diferentes maneiras. As 3 primeiras bem-aventuranças é trabalhar ego, nosso eu menor, que de alguma forma nos faz sentir melhor que os outros. Então, orgulho, vaidade e equilíbrio, já estamos educando o nosso eu menor, o nosso ego. Na segunda bem-aventurança, eu preciso controlar outras coisas. Por exemplo, a possessividade. Eu achar que eu tenho direito, né, a ter as coisas em detrimento ao outro. Eu trabalhar, por exemplo, a paciência, achar que o meu tempo é o certo e não o tempo do outro. Eu aceitar o jeito do outro, a tolerância, porque quando eu julgo que o meu jeito é o certo, o meu tempo é o certo, eu estou sendo impaciente e intolerante. Achar que eu que sei as coisas, então eu me torno um arrogante. Então, muito eu, né? Quer dizer, eu me faço o centro do universo, me faz eu não ter a humildade e a percepção do meu próximo. Por isso que eu preciso trabalhar a segunda bem-aventurança, que é justamente isso, amar ao próximo. É a segunda parte, né, da terceira bem-aventurança. Né? Eu preciso me amar para poder dar ao meu próximo o amor que ele precisa. Eu só dou o que tenho. E eu falar que amo a Deus sem amar o meu próximo, eu consigo me amar, Luiz, eu consigo amar a Deus, mas meu próximo, alguns próximos eu tenho dificuldade de amar. Estou sendo hipócrita, porque se o divino está manifesto em tudo que nos cerca, ele está manifesto no próximo. Então eu preciso amar o meu próximo para comprovar o meu amor a Deus. Porque tudo é manifestação de Deus, inclusive o meu próximo, inclusive aquele que eu não gosto. Aquele que fez um crime, aquele criminoso. Mas Jesus não pediu que nós gostássemos de alguém. Ele pediu que nós amássemos. Então é possível eu amar sem gostar de alguém. Olha que legal. O amar, então, no caso, ele entraria como um respeito. Entender que aquele está no tempo dele. Que aquele ser que eu não gosto, porque ele pensa diferente de mim, ele age de formas que eu acho erradas, é até, de repente, um ser criminoso, né? Ou seja, ele prejudica outras pessoas, vai contra as leis humanas. Eu preciso amá-lo. Eu não preciso gostar do jeito que ele pensa, do jeito que ele faz, do jeito que ele sente o mundo. Mas eu preciso amá-lo. Que foi o que Jesus pediu. Ou seja, é um criminoso, então eu tenho que recolher ele da sociedade, né? Se for o caso, isolá-lo para proteger a sociedade, né? E ele mesmo, dele mesmo.
mas eu tenho que fazer isso com todo o amor do mundo. Sim. E senão eu vou estar, de certa forma, me nivelando a ele. Isso é a segunda bem-aventurança. Nossa, muito bom. A terceira bem-aventurança, que a gente precisa dominar, é aquela que nos diz: bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados, abençoados, felizes, aqueles que são equilibrados, aqueles que conseguem manter a sua paz de espírito. Por quê? Porque esses herdarão a terra, esses viverão bem na terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes, Jesus quis nos dizer, aqueles que são equilibrados, que têm a paz de espírito, porque viverão bem na matéria, viverão bem na terra. Por quê? Porque ele domina a primeira bem-aventurança, ele reconhece suas misérias e trabalha, ele se ama de maneira equilibrada, ele reconhece as misérias do próximo, se aflige, chora, se toca e tenta ajudar o próximo, que é o amor ao próximo, a segunda bem-aventurança. Então agora, na terceira bem-aventurança, ele consegue caminhar pela matéria sem perder a paz de espírito, sem perder o equilíbrio. Porque como ele pode ajudar a si próprio e ajudar as outras pessoas se ele está em desequilíbrio, se ele não consegue se manter equilibrado? Então ele reconhece as suas misérias, seus problemas, reconhece as misérias do próximo, os problemas do próximo, mas ele não perde o equilíbrio. Ele mantém a mansuetude, ele se mantém em paz de espírito. Aí tem muito a ver com resignação. A gente fala muito, né? A resignação. É porque ele adota, o cara que está na terceira bem-aventurança, ele adota a resignação ativa. Não é aquela resignação ruim. Que existe, aí tem que tomar cuidado com a resignação ruim, é aquela que é conformista. Ah, Deus quis assim, então tudo bem. Né? Essa é acomodativa, não é essa que é boa, essa resignação. Porque o plano A não deu certo, Deus quis assim, então tudo bem. E aí você não faz nada. A gente tem que entender, né, que se o plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que tenho e deixo o plano A como referência de caminhada. Uhum. Essa é a resignação que é boa. Sim. Sim, Desculpa, Luiz. Apareceu uma pergunta, questionaram se é possível trabalhar todas as bem-aventuranças através da reforma íntima? Essa foi a questão que estava lá. Sim, com certeza. Nós acabamos... Porque o que é a reforma íntima? É o processo de burilamento, do autoconhecimento, do burilamento e refinamento. Mas eu vou fazer esse burilamento, esse refinamento, eu preciso fazer a reforma. Porque o divino que está em nós, está em cada um de nós, ele quer se manifestar. E ele se manifesta de vez em quando a gente faz uma boa ação, quando a gente ajuda alguém, quando a gente doa o nosso tempo, quando a gente faz uma caridade qualquer, o divino se manifesta em nós. Mas ele não consegue se manifestar o tempo todo, porque o nosso ego, o nosso eu menor, é como se formasse cascas no nosso corpo físico, no nosso vaso, que não deixa a luz divina vazar. Então, de vez em quando, ela vaza. Mas é de vez em quando, não é o tempo todo. Sim. Então, sim. A reforma íntima, o que é? Seria uma espécie de lixa que eu vou passando no meu corpo físico, né, tirando essas cascas egóicas, essas manifestações do ego, para os divinos brilhar o maior tempo possível. Quando eu conseguir remover todas essas cascas egóicas, né, eu alcancei a iluminação. Porque não são as pessoas... Isso, não são as pessoas que iluminam a gente, é a gente que se ilumina. E não para a nossa glória, para a glória do divino que está em nós. Sim. Que se ilumina o mundo. Mas para isso eu preciso fazer a reforma íntima. É o caminho. E a bem-aventuranças é justamente um roteiro que nos ensina, nos ajuda a fazer a reforma íntima. Né? Eu tinha parado na terceira bem-aventurança, aí vem a quarta bem-aventurança. A quarta bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque essa fome e sede será saciada. Bem,
eu estou na quarta bem-aventurança por quê? Porque como que eu posso ter fome e sede de justiça, fazer bons julgamentos, boas escolhas, se eu não tenho paz de espírito, que é a terceira bem-aventurança? Se eu não amo o meu próximo, que é a segunda bem-aventurança? Se eu não me amo em equilíbrio, que é a primeira bem-aventurança? Olha como Jesus é fantástico. Perfeito. Então, eu preciso, para estar trabalhando a quarta bem-aventurança, eu preciso ter dominado as três anteriores. E faz todo sentido. E a quarta bem-aventurança tem a ver com perdão, que é a prática maior, né, do amor. Eu perdoar, né, o meu próximo, que é diferente de dar desculpas. Né? Na verdade, o perdão é para nós, é dissolver em nós, né, a mágoa, o rancor, a raiva, o ódio, que nós mesmos desenvolvemos por uma ação de outro. De repente, o outro nem nos fez mal, mas na nossa interpretação, no nosso julgamento, ele fez. E isso gerou um rancor, uma energia mal processada, e o perdão é justamente dissolver isso. O perdão é para nós, não é para o outro. É eu tirar as âncoras, as amarras que me vinculam ao outro. Então, perdoar não é esquecer o que o outro fez. Perdoar é você ter a ferida, você lembra o corte que o outro te fez, o machucado que o outro te fez, você está vendo a cicatriz, mas ela não dói mais. Você reconhece no outro, né, que o outro é um espírito em evolução, tanto quanto cada um de nós, e que ele pode ter errado, né, como nós também erramos. E, de repente, ele nem errou, são nós que estamos interpretando errado. Sim. Essa é a quarta pergunta. Oi, Luiz, fale. eu estou aqui tão emocionado que eu não maravilhoso. consegui me calar com o que você falou. Eu queria só lembrar que nas bem-aventuranças que você falou, a humildade, o controle da paciência, né, o perdão, a justiça, todas essas, a gente tem exemplo vivo, né, em outras culturas disso que Cristo falou. E eu queria resgatar esse exemplo, que é o Mahatma Gandhi. Né? O Mahatma Sim. Gandhi atuou com a justiça, com a injustiça, não é? com a agressão, com a não violência, não é? Com o perdão, com a paciência, com a sobriedade nos momentos mais difíceis. Então, a gente sabe que isso que Cristo falou e que você está lembrando, né? Que elas são cumulativas, a gente tem que passar por uma primeiro, né? Quando chega no perdão e na justiça, a gente tem exemplos vivos de uma pessoa que atuou em situações extremamente violentas, de violência física, mental, não é? Submissão, tudo, oferecendo o quê? Não a lei de Italião, oferecendo essas bem-aventuranças. Ele conseguiu libertar um país, né, com esse discurso. Eu só queria lembrar isso aí. Outra cultura, não é? Outro tempo futuro depois de Jesus e validando isso que você está falando. É isso. Só para complementar o que o Genival lembrou aí, ele foi praticamente o responsável pela liberdade, né, de um país, da Índia, onde a religião padrão lá é o hinduísmo, e mesmo ele, um homem inteligentíssimo, conhecedor de outras culturas, inclusive dos evangelhos, ele deixou uma frase que é atribuída a ele, dizendo que se todos os livros, né, do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha, em especial as bem-aventuranças, sobrassem, pouca coisa nós teríamos perdido de valor. Mas a gente tem uma ideia, né, como esse homem era sábio, né, e como ele sabia reconhecer, né, a sabedoria, né, porque sabedoria é isso, é o conhecimento colocado na prática, em nosso favor e em favor do próximo. O pessoal confunde muito, né, informação com conhecimento. Informação a gente obtém fazendo faculdades, fazendo cursos de pós, mestrado, doutorado, lendo livro, participando de palestras como essa. Isso é informação. Conhecimento é informação processada, refletida. E sabedoria é o conhecimento bem aplicado, em nosso favor e em favor do próximo. E Gandhi fez isso de montão. Bem, quinta bem-aventurança, né? O nosso tempo, ele não urge, ele ruge, né? Ele vai embora. Que pena, né, Luiz? Que pena. Que pena.
Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Ou seja, bem-aventurados aqueles que praticam o amor, porque receberão amor. Ou seja, amor, energia divina. Quanto mais energia divina você fornece para o universo, mais energia você recebe. Mais empoderado, mais energizado a gente fica. E é quinta, porque tem a ver com a prática do bem. Eu já passei pela quarta, estou trabalhando a prática do bem. Beneficência. Eu faço o bem. Isso que tem a ver a quinta bem-aventurança. Né? Misericórdia. Trazer a miséria do próximo ao meu coração e devolver isso, né, de uma maneira bonita, através da materialização do amor, da prática da caridade. Né? Beneficente, né, a nível moral, né, mas também a nível moral. Aí, para a gente, né, correr um pouquinho do tempo aí, a sexta, eu falei da quinta, né, bem-aventurados os misericordiosos, agora a sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são benevolentes. É o nível acima da beneficência. É uma beneficência turbinada, é a quinta bem-aventurança turbinada. Qual a diferença de ser beneficente, que é a quinta bem-aventurança, ou seja, praticar o bem, da benevolência, ser bom? É que eu praticar o bem não significa que eu sou bom. As pessoas confundem. Eu posso praticar o bem eventualmente e não ser bom. E nós praticamos o bem eventualmente, vamos, né, admitir. Mas nós somos bons? Bons de verdade? Com verdade? O que é ser bom? Ser bom é praticar o bem o tempo todo. É pensar o bem o tempo todo. É sentir o bem o tempo todo. Mesmo em quatro paredes, mesmo sozinho, nós só pensarmos e sentirmos coisas boas. É fazer o bem o tempo todo. E sem buscar nenhum tipo, né, de ganho. Sem buscar qualquer tipo de elogio, de ganho material, de validação. Simplesmente fazer o bem porque podemos fazer o bem. E isso o tempo todo. Isso que é ser benevolente. Mas repara que é um nível já bem mais alto, né? Para ser benevolente eu tenho que ser beneficente. Para ser beneficente eu tenho que saber praticar o perdão, né? A quarta bem-aventurança. Mas para conseguir praticar o perdão eu tenho que ter paz de espírito. Terceira bem-aventurança. Mas para ter paz de espírito, eu preciso reconhecer o meu próximo. Segunda bem-aventurança. Para reconhecer o meu próximo, eu preciso me amar em equilíbrio. Senão eu não consigo amar o meu próximo. Está em cadeia. Sim. Essa é a sexta bem-aventurança. A sétima bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, porque esses serão chamados filhos de Deus. Não que nós não sejamos, mas esse já estará em sintonia, né, com o Pai. O que é o pacificador? É aquele que ele vive em verdade e com verdade o tempo todo. Porque para ser bom, nós precisamos viver em verdade e não representar. E nós representamos. Nós queremos e fazemos para o outro, né, um teatro buscando nos mostrar sempre da melhor maneira possível. Então nós queremos parecer ser bons, mas nós não somos bons de verdade. Quando a gente domina a sexta, aí eu estou na sétima, então. Que aí eu consigo ser um pacificador, aquele que leva a paz e o amor ao próximo. Ou seja, ele já está em paz e amor. Então ele é um agente da paz, é um agente do Cristo, né, que transforma o mundo. Porque ele domina 6 anteriores. Ele vive em verdade, com verdade, ele não representa. Ele não representa papéis quando está na escola, quando está em casa, quando está no trabalho. Ele é uma única pessoa. Ele pensa o bem e pratica o bem o tempo todo. Né? Então ele é um agente. Aí vem a oitava bem-aventurança, que é aquela que diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela palavra, né, pelos ensinamentos de Jesus, pela prática da justiça, pela prática do amor. Na verdade, em Mateus, ela está dividida em 2, essas bem-aventuranças, mas normalmente isso vem aglutinado numa única bem-aventurança. Porque esses
receberão prêmios no céu, esses serão regozijados, esses estarão no reino dos céus, que é o top, a iluminação. Sim, sim. Bem, então, você repara então que é uma escada com 8 degraus, que todos nós, eu vou repetindo o que eu já falei, trabalhamos as 8 bem-aventuranças simultaneamente. E qual que é aquela que a gente está trabalhando no momento? Aquela que a gente mais está durante o dia. Olha que legal. Por quê? Tem parte do dia que a gente pode estar trabalhando, de repente, na terceira bem-aventurança. Aí tem no outro evento do dia, eu ajo como se estivesse na segunda bem-aventurança. Aí tem uma outra parte do dia que eu ajo como se estivesse na quarta bem-aventurança. Aquela que eu mais vivo durante o meu dia é aquela que eu estou, né, no momento. Eu posso não ter dominado as anteriores, mas aí como eu vou evoluindo, todas elas simultaneamente, aquela que eu mais pratico durante o meu dia é aquela que eu estou no momento. Isso não significa que eu tenha dominado as outras anteriores. Significa que é a que eu estou no momento. Em que grau nós estamos? Em que nível de evolução espiritual nós estamos? Qual é a capacidade de amor que nós temos? Aí a gente tem que fazer uma reflexão, cada um de nós, mas tem um experimento mental que eu gostaria de propor para todos nós, né, para que nos dá uma ideia. Qual é o nível que a gente está no momento? Então, imaginemos. Vamos fazer, Sandra, esse experimento mental? É rapidinho. Vamos fazer. Pode. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá, Genival. Vamos imaginar que nós estamos caminhando numa rua, numa calçada, livres, soltos, felizes, né, sem equilibrar, sem problema nenhum, um dia normal. De repente, cruza conosco um outro caminhante, só que em sentido contrário. E, do nada, sem avisar, ele nos dá um tapa no rosto. Do nada. E aquele tapa ardido, que dói. Bem, se a nossa reação com esse tapa for reagir de imediato, deu, levou, nós ainda, o nível que nós mais estamos é a primeira bem-aventurança. Nós somos muito reativos ainda. Nós precisamos trabalhar mais o nosso amor próprio e mais o equilíbrio entre orgulho e vaidade. Nós precisamos reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote. Nós temos que reconhecer que nós somos ainda espíritos que precisam evoluir muito. Né? Então, se algo nos acontece de ruim, e a nossa reação é bateu, levou, nós estamos trabalhando, na maior parte do tempo, na primeira bem-aventurança. Agora, vamos para um segundo caso. Eu estou caminhando pela rua, da mesma forma que no momento anterior, levo o tapa. Mas se eu estiver na segunda bem-aventurança, trabalhando mais essa, o tapa vai doer, vai arder. Só que antes de eu revidar, olha só que legal, Sandra. Antes de eu revidar, eu vou parar e pensar. Ou seja, eu não só reajo, agora eu reflito também. Eu não estou só deixando o meu lado animal preponderar. Como eu estou no reino nominal, eu já tenho um certo controle maior sobre a primeira bem-aventurança, eu já consigo perceber o próximo, estou na segunda bem-aventurança, eu já consigo perceber que eu não sou a última bolacha do pacote. Eu paro e penso, Sandra, será que vale a pena eu revidar? Se o cara for maior que eu vou revidar e vou apanhar mais ainda. Então, de repente... Por que será que ele fez isso, né? Eu ainda não estou nesse nível, ainda não estou nesse nível. Eu simplesmente, olha só, Sandra, eu paro e penso se vale a pena eu me vingar agora. Porque se o cara for maior do que eu vou apanhar mais. Então, de repente, não vale a pena eu me vingar. Mas se eu perceber que o cara é menor que eu, aí eu vou virar uma fera. Vou até bater no cara, vou me vingar de maneira desproporcional. Nossa. A única diferença, então, do primeiro nível é que dessa vez eu parei e pensei antes de me vingar. Porque se eu perceber que não vale a pena eu me vingar, porque o cara é maior que eu, porque tem testemunha, depois vão me dar mal, eu vou me afastar, mas vou querer vingança, vou buscar vingança, vou procurar um melhor momento, uma melhor situação, para me vingar. Porque eu não domino a quarta bem-aventurança, perdão.
Eu quero vingança. Eu estou na segunda bem-aventurança. A única diferença da primeira é que eu refleti se valia a pena me vingar naquele momento ou não. Se não valer, eu vou me afastar. Mas vou buscar vingança, de alguma forma, em algum tempo. Sim. Tá, e se eu tiver na terceira bem-aventurança, qual vai ser a minha reação? Vamos pensar, vamos refletir juntos. Né? Aquela que nós mais nos identificamos é a que nós mais estamos trabalhando. Uhum. Estou na calçada caminhando, levei o tapa no rosto, ardeu, doou, ficou vermelho. Se eu tiver na terceira bem-aventurança, eu vou me afastar. Não vou me vingar. Eu vou parar, vou refletir, mas não vou me vingar. E não vou buscar vingança. Porque eu estou na terceira bem-aventurança, né? Eu sou manso, eu estou procurando equilíbrio, a paz interior. Já as duas primeiras eu não dominei, mas estão sob controle. Estou trabalhando firme nelas. Né? Então, eu me amo em equilíbrio, consigo perceber meu próximo, que é a segunda bem-aventurança, eu estou na terceira. Então, agora, eu levei um tapa no rosto, doeu, não, aquela coisa toda. Mas eu não vou me vingar, eu vou me afastar. Mas como eu ainda não domino a quarta bem-aventurança, que é o perdão, eu vou rogar aos céus para que alguém se vingue por mim. Que o divino faça alguma coisa para fazer a vingança por mim. Que esse cara que me agrediu, agrida uma outra pessoa, e essa outra pessoa bata, se vinga por mim. Mas eu vou me afastar, inconformado, xingando, né? Mas não vou me vingar. Mas vou me afastar e vou rogar aos céus que faça a vingança por mim. Ou seja, eu delego. Eu delego a vingança. Ainda estou me trabalhando, eu não domino, não tenho paz de espírito de forma plena. Mas eu estou melhor, porque se eu estivesse na segunda ou na primeira, eu ia buscar vingança. E se eu estivesse na quarta bem-aventurança? Como eu agiria? Tem ideia, Sandra? Olha só. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, não é? Isso. E agora? Como que eu faço? Divina. Confiar na providência divina. Olha só que... na terceira, né? olha só, eu não vou delegar. Eu vou levar o tapa, vai doer. Eu vou me afastar e não vou buscar vingança. Falei, eu só vou me afastar. Por que ele me agrediu? Eu vou querer entender por que ele me agrediu. Do nada, não fiz nada. Né? Mas eu não vou buscar vingança e nem vou ficar rogando aos céus que se vingue por mim. Eu simplesmente vou me afastar. E vou ficar até preocupado com ele. Né? Eu ainda não consigo perdoar de maneira plena porque eu não domino a quarta bem-aventurança. Eu estou na quarta bem-aventurança. Mas eu vou começar a me preocupar com ele. Por que ele fez isso comigo? E se ele agredir outra pessoa e essa outra pessoa se vingar nele? Gente, que coisa! Né? Como assim ele agride uma pessoa do nada? Ou seja, eu me afasto sem buscar vingança. Se eu estiver na quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberam misericórdia. Se eu estiver na quinta bem-aventurança, eu levo tapa, vai doer, vai arder, mas eu não vou me afastar. Diferente da quarta bem-aventurança. Eu estou tão preocupado com o agressor que me agrediu, que eu vou querer entender e ajudar ele para ele não agredir mais ninguém. Nossa. Eu vou dar até a minha outra face, se for necessário, para acalmar o meu agressor. Teve alguém que nos falou isso, né? Eu vou estar na quinta bem-aventurança. Eu não me afasto, ao contrário da quarta bem-aventurança, que eu me afasto, né? Não busco vingança, mas eu me afasto do agressor e começo a ficar preocupado com ele. A quinta não. Eu fui agredido e fico. E tento ajudar o agressor. E se eu estiver na sexta? De novo, eu vou ser agredido, vai doer, né? Só que agora, como eu estou na sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus, eu também não me afasto, igual da quinta, só que agora, olha que legal, eu vou me preocupar também com o agredido. Porque o da sexta bem-aventurança, eu não fui agredido. Eu estava do outro lado da calçada, passando bonitinho, e vi
o cara agredindo, né, um outro. Eu atravessei, estou na sexta bem-aventurança, né, e fui ajudar o agressor, mas eu me preocupei também com o agredido, porque vai que o agredido queira se vingar. Nossa. E sou capaz de dar o meu rosto à tapa, tanto para o agressor como para o agredido, para que a paz se estabeleça. Mas eu estava do outro lado. Que elevação, né? Então, e o sétimo é aquele que também não é agredido, ele está do outro lado da calçada, né, ele atravessa, mas ele é um agente da paz. Ele vai ajudar o agredido e o agressor, mas vai levar essa mensagem de paz a todos os transeuntes para evitar que alguém no futuro também faça isso. Bem, de forma rápida, né, eu coloquei aqui um pouco desse caminho das bem-aventuranças, mas a ideia é assim, que a gente se posicione. Porque, como eu falei, vai ter momentos do nosso dia que a gente vai agir como se estivesse na terceira bem-aventurança. A gente vai se afastar, mas vai ficar rogando aos céus que aquela pessoa que nos fez mal se dê mal também de alguma forma. Né? Vai ter momentos do dia que a gente vai agir como na primeira bem-aventurança. A pessoa vai nos xingar, a gente vai xingar de volta. Vai ter momentos do dia que a gente simplesmente vai receber um xingo, a gente vai se afastar e vai deixar para lá. Com certeza. A nossa forma mais comum de agir é aonde nós vamos estar. Perfeito. Então, tá aí as reflexões, né, que deu para trazer dentro do tempo disponível, e seria legal a gente pensar, refletir sobre isso, né, procurar, espero ter despertado interesse em conhecer melhor as bem-aventuranças, buscar um entendimento melhor e que todos, né, eu me incluo, procura ter as bem-aventuranças como referência de caminhada evolutiva de reforma íntima. É isso. Verdade. Nossa, Luiz, muito bom. Formidável. Conforme você foi explanando, veio mensagens aqui, as pessoas gostando, ótima reflexão. Aí colocaram como isso está nos auxiliando na nossa transformação. Mensagens de gratidão, muito obrigada. Eu também achei formidável. Nós temos aqui ainda 6 minutos. Uma das assistidas, a Suzete, ela fez uma questão aqui. Eu acho que dá para trabalhar um pouquinho nela. Ela está perguntando, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o perdão, que eu acho que uma das grandes dificuldades de nós aqui é mesmo trabalhar o perdão. E, primeiramente, não só para com o outro, mas para conosco. Muitas vezes a gente não nos perdoa. Acabamos de ver aqui, obrigado, Luiz, por nos levar a refletir sobre as bem-aventuranças. Foi maravilhoso. Mas você pode falar um pouquinho do perdão? Uns 2 minutos? Vamos lá, rapidinho. É que eu parei um pouco justamente para tentar responder alguma pergunta e para dar tempo para a gente fazer um encerramento rápido. Obrigada. É assim, dá para fazer uma live de 2, 3, 4 horas falando de bem-aventuranças, mas com certeza. A gente pode, para cada bem-aventurança, a gente pode associar verbos de ação. Então, por exemplo, para a primeira bem-aventurança, eu posso associar o verbo impecável, né? Ou seja, fazer tudo da melhor maneira possível. A segunda bem-aventurança, ser implacável, fazer o que tem para fazer. A terceira, ser inabalável, né? Eu transito pela vida sem que as coisas me abalem. A quarta bem-aventurança, que tem a ver com perdão, que é ter fome e sede de justiça, tem a ver com ser inatingível. Porque se você não for inatingível, você não precisa perdoar. Não precisa perdoar, porque nada lhe afeta. Jesus. Então, quando a gente pede, por exemplo, perdão para o Criador, para o Pai, na verdade é um erro. Porque quem se magoa, quem fica chateadinho, somos nós. O Criador,
Ele não precisa perdoar ninguém, porque ele não se aflige, ele não se irrita. Ah, o Luiz hoje, ao acordar, não agradeceu a mais um dia de vida que eu estou dando para ele. Puxa vida, eu vou dar um dia ruim para ele. O divino não faz isso, né? Ele não castiga ninguém e nem perdoa ninguém. É tudo causa e efeito. Nós mesmos, com as nossas ações, provocamos efeitos que nos atingem como se fosse castigos, e nós mesmos, com as nossas ações, né, fazemos atos que provocam retorno que nos vêm como bênçãos, como perdões. Mas somos nós que nos castigamos e nós que nos perdoamos com as nossas ações, não o divino. Por quê? Ele não precisa perdoar. Ele simplesmente age através de suas leis universais e através da criação. Então, o perdão, né, nós, como seres imperfeitos, nós é que precisamos praticar o perdão. Ah, é difícil? É. Por isso que nós estamos encarnados, justamente para nos trabalharmos, aprender a perdoar. E a dificuldade maior é que a gente confunde perdão com gostar. Né? O amor com gostar. Quando eu amo a pessoa, automaticamente eu a perdoo. Nós temos que desenvolver o amor maior dos gregos. Né? O amor storge, o ágape, o filia. A mãe, por exemplo, ama o filho, independente do que ele pensa, sente, faz ou fala. Ela simplesmente ama o filho. Ela pode não gostar do que o filho faz, do que o filho pensa, do que o filho sente, mas ela ama o filho. Nós temos que aprender isso, a fazer isso com todos à nossa volta, não só com os nossos filhos. Nós temos que amar todas as pessoas, porque mesmo que ela tenha nos feito mal, mesmo que ela seja um espírito criminoso, ela é um espírito em evolução tanto como nós. Ela tem o mesmo pai que nós, a mesma origem, é nosso irmão, quer queiramos, quer não. É só um espírito em evolução que está numa encarnação ruim. Mas é um espírito em evolução. Como não? Quando a gente tem essa compreensão de verdade, fica bem mais fácil perdoar. Com certeza. Nossa, excelente explanação, Luiz. Apareceram mais perguntas, mas o nosso tempo é curto. Puxa, e eu não né? posso estender, mas com certeza irei convidá-lo novamente. Nós adoramos. Muito bom, muito obrigado. A explanação foi maravilhosa. E nós vamos encerrar agora, fazendo as nossas vibrações. Genival, você faz para a gente as vibrações, por gentileza? Vou fazer sim. Obrigada, Genival. Senhor, oferecemos a gratidão maior que o nosso coração puder manifestar, pelas palavras aqui ouvidas, por essa semeadura de compreensão e de reflexão que vamos levar através do teu filho, né, que nos legou esses momentos, nos possibilitou ouvir, nos possibilitou pensar e aí durante a semana refletir. E dentro dessa reflexão nós sabemos que existe um contexto novo para a gente se colocar, para a gente pensar na gradação das bem-aventuranças, para a gente se entender melhor e para a gente, nas circunstâncias mais difíceis, bom uso, melhor uso, poder delas fazer. E que esse momento possa ocorrer mais vezes, que pessoas como o Luiz possam estar aqui conosco, ele mesmo possa voltar, porque cada vez que boa vontade se reúne dessa maneira, a gente se carrega melhor, a gente se conhece melhor e a gente aprende muito mais. Em nome dessa gratidão, Senhor, vamos agora oferecer a oração de Maria, porque aqui foi falado do amor incondicional da mãe, da mulher e da coragem. Então, essa oração que possa vibrar em nossos corações tudo aquilo que ela tem a nos dizer nesse encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E que assim sempre possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Genival, muito obrigada.
Luiz, obrigado. E olha, com certeza irei chamá-lo de novo. E assim nós vamos encerrando a nossa palestra da noite. E desejo a todos vocês que tenham uma semana abençoada, de muita paz e grandes conquistas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Luiz. Obrigada, Genival. Até a próxima. Obrigado. Um beijo enorme no coração de vocês. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite.